Olá, meu nome é Ludmila, eu sou designer e ilustradora. Eu trabalho com aquarela, principalmente, há mais ou menos uns 8 anos. E de uns 2 anos pra cá eu comecei a estudar os pigmentos naturais e como fazer as tintas de forma natural e caseira, né? Nesse caso focado para papel, para pintura, como se fosse uma aquarela. E hoje eu vou passar um pouquinho do que eu aprendi nessa experiência. A primeira coisa que a gente precisa saber quando está trabalhando com pigmentos naturais é que tudo é uma experimentação e que cada vez que você faz com uma matéria-prima diferente, né, às vezes o mesmo ingrediente numa época do ano diferente, a forma como você misturou, a forma como você processou, a forma como quais fixadores você utilizou, tudo isso vai influenciar no resultado final da cor. Até o papel que você usar pode influenciar também na forma como a cor vai durar, como ela vai se revelar no papel. Porque alguns pigmentos, eles mantêm a mesma cor. Alguns pigmentos mudam de cor, ficam mais escuros ou mais claros. E isso a gente vai vendo com o tempo. Então é tudo uma experiência. O que eu vou passar são situações que deram mais certo, né, com alguns pigmentos, alguns fixadores, que costumam funcionar mais, porém, tudo isso é só uma base de conhecimento e cada um pode ir misturando e testando novas experiências com novas matérias-primas e novos fixadores para adaptar aquilo que funcionar melhor para cada um. Para essas tintas, a gente não trabalha com uma quantidade, com uma receita certa, uma quantidade pré-determinada de quantidade de material e de fixador, de diluente, de água. Mas quanto maior a quantidade de matéria-prima e menor a quantidade de líquido que você precisar usar para poder extrair esse pigmento, mais forte vai ficar a sua tinta e mais semelhante ao uso da aquarela, né, de usar um pigmento bem concentrado e diluindo à medida que você quiser dar nuances de cor. Então a gente não trabalha com uma quantidade fixa, mas quanto mais sequinha a gente puder deixar a tinta, melhor. O primeiro que a gente vai trabalhar vai ser o açafrão, ou a cúrcuma, né? Vou trabalhar com ele em pó, mas é possível trabalhar com ele em natura também. É só ralar a raiz em pedacinhos bem pequenininhos e aí vai deixar de molho, né? Nesse caso, o diluente que eu uso, né, o fixador, é o álcool com o açafrão. Eu gosto de usar o álcool ao invés da água, acho que fixa melhor, acho que extrai melhor o pigmento também. Então, se você for usar a cúrcuma in natura, você vai ralar ela, vai deixar ela de molho com o álcool 70 em infusão, dá uma apertadinha, dá uma macerada para poder soltar todo o pigmento. Se você for usar em pó, não precisa de macerar, de ralar, essa extração do pigmento vai ser um pouco mais fácil, tá? Mas o resultado é bem parecido. Então eu vou usar uma quantidade pequenininha aqui de cúrcuma em pó. Com álcool. Bom, então eu vou colocar o álcool 70 aqui. É uma quantidade pequena, pode até ser um pouquinho só a mais. Já vai ser suficiente para soltar. O açafrão, o pigmento dele é a curcumina, ele funciona bem sem ter muito fixador, só o álcool geralmente segura. Eu costumo colocar só um pouquinho de cola branca, que ajuda a fixar o pigmento no papel, mas ele funciona bem sem a cola também. Vai ficar uma mistura mais ou menos assim, porém quando você deixar repousar, vai dividir, o amido da cúrcuma vai pro fundo e vai ficar um líquido mais limpinho por cima, que é o que a gente vai utilizar. E o açafrão que tá aqui separado, ó, parece que é pouquinho, mas na hora de pintar isso rende. E também, assim, o açafrão não tem muito mistério, não tem muita questão com medida. Então, fazer mais quantidade de tinta é rápido e é fácil. É uma das mais fáceis que tem de fazer o açafrão.
A próxima tinta que a gente vai fazer é a tinta de café solúvel. Eu trabalho com café solúvel porque eu acho mais fácil de trabalhar, porém pode ser feito com café em grão ou em pó também. Só não pode ser feito com café verde, porque o pigmento do café só é liberado depois que ele é torrado. Antes da torra ele não tem essa cor, então não adianta fazer com café verde. Se for fazer com café em pó, o ideal é ferver um café com água, com a concentração pequena de água e mais de café, para ficar uma tinta bem grossinha, bem concentrada de pigmento. E aí você vai deixar cozinhar ali um tempinho. Se for fazer com café solúvel é mais fácil porque é só misturar com água. Não precisa de ferver, não precisa de cozinhar. E o café, ele tem um pigmento que só se forma depois da torra do café. Então não adianta usar o café verde in natura, tem que ser o café só depois de torrado, tá? Eu vou usar café solúvel, que eu acho que é o mais prático, mas se for usar o pó de café comum, o que tem que fazer é cozinhar, né, esse pó de café com bem pouquinha água e deixar ferver para poder pegar o pigmento do café. Você vai fazer como se fosse um café bem forte, ou então usar o café solúvel, que aí já é mais fácil e você pode usar ele com uma concentração, né, de mais café para menos água. Ó, eu vou colocar bem pouquinha água mesmo. Se quiser pode até usar um conta-gotas, que ajuda. Eu tô trabalhando com a cola branca como fixador, mas existem vários outros tipos de fixadores, tá? Eu vou passar mais alguns. Porém, assim, tem fixadores que misturam com a cor do ingrediente e podem mudar a cor final da tinta. Então, assim, tem matérias-primas que funcionam bem com alguns fixadores e outras nem tanto. É tudo uma questão de teste mesmo. Ó, só um pouquinho de café que eu coloquei, com um tiquinho, bem pouquinha água, só para poder fazer ele diluir mesmo. E aí eu vou colocar só um pinguinho de cola branca e já vai estar pronta a tinta de café. Vou mostrar a quantidade de cola branca, é bem pouquinho mesmo, umas 3 gotinhas para essa quantidade aqui. Acho que não vai dar pra ver a quantidade da cola, mas é isso, 3 gotinhas e misturar bem. Pro café a cola branca funciona muito bem, porque sem ele a tinta tem pouca aderência no papel. Não é um pigmento com muita aderência no papel especificamente. Eu acho que ele fica mais forte. Misturar o café com açafrão também dá cor bonita. Mas também é isso, cada matéria-prima pode reagir nem sempre só porque tem uma cor azul e tem uma cor amarela, eu vou misturar e vai dar verde, nem sempre funciona assim, porque cada matéria-prima tem sua particularidade, às vezes é uma questão de pH, de misturar de um com o outro, dá uma alteração na cor final. E aí vai ficar mais ou menos assim, ó, a tinta de café com essa consistência. Com o tempo ela vai evaporando a água, vai ficando mais sequinha também. A próxima tinta que a gente vai fazer é a tinta de espirulina. A espirulina é um pozinho, se encontra em pó, é uma cianobactéria, também chamada de alga azul. E ela tem uma concentração de clorofila muito alta, que faz com que a gente consiga um verde bem fortinho, bem concentrado com ela. Você pode fazer esse verde com outros vegetais, com outras folhas, né, com tudo que tem clorofila, porém, o que vai variar é a quantidade que você vai precisar para poder fazer essa tinta. A espirulina, por ela já ser um pozinho bem concentrado, só com um pouquinho de pó você consegue fazer essa tinta. Eu costumo trabalhar ela com água, ela não libera pigmento no álcool e funciona bem com a cola para dar uma aderência, porque ela é um pozinho bem fino, a cola ajuda a segurar ela no papel. Ela não varia muito a cor, o que pode acontecer é ela ficar um pouquinho verde, um pouquinho mais azulado, e ela tem uma fixação bem legal. Esse é o pozinho da espirulina. Só com uma olhada ali ele já começou a soltar. Eu vou colocar um pouquinho de pigmento aqui, um pouquinho de água e misturar.
Ela rende bastante, com um pouquinho só de pó. Ela tem um pó bem fininho. Ela fica quase uma pasta, tá vendo? Dá pra colocar mais água se você preferir pintar com a tinta mais líquida. E aí agora, sobre a quantidade de cola... mais ou menos isso aí tá bom. A próxima tinta que a gente vai fazer é a tinta de beterraba, tá? Pra fazer a tinta de beterraba, eu bati no liquidificador a beterraba com o mínimo de água, pode ser no processador também. A tinta de beterraba, ela tem uma durabilidade mais ou menos aí uns 5 dias, de cor forte mesmo, de cor, né, bem vermelhona. Então depende muito do trabalho que você vai usar, tá? Não é pra todos os fins que ela funciona. E aí, pra trabalhar com ela, eu uso 2 fixadores. Um é o Alumen, que é esse pozinho aqui, que eu compro em loja de perfumaria. Ele também é conhecido como Pedra Pome. E ele vai trazer um tom pra beterraba mais pro vinho. E o outro é o Limão, que vai deixar um tom mais rosado na beterraba, tá? Isso aqui já é a beterraba batida no liquidificador, o resultado. E eu vou misturar com os 2 fixadores diferentes agora, para fazer 2 tons. Eu uso, como aglutinante, eu uso a cola branca, um pouquinho de cola branca também, tá? E pra beterraba é bom, mas o que vai dar a cor dela mesmo são esses 2 fixadores que a gente vai usar. Eu vou colocar um pouquinho de limão, que vai ser o que vai dar o tom mais rosado pra essa aqui. E nesse outro aqui eu vou colocar um pouquinho de Alumen. A quantidade de Alumen é mais ou menos essa quantidade aqui. Misturar. E vou colocar a cola aqui agora pra fixar. O próximo pigmento que a gente vai trabalhar vai ser a antocianina. Vou fazer uma tinta a partir de hibisco. E esse pigmento que é a antocianina que tem no hibisco, ele tem em vários outros vegetais, frutas, é um pigmento fácil de achar. Ele vai produzir tons desde o azul turquesa até um roxo mais forte e às vezes podendo até puxar um pouco para o rosa, para um roxo mais rosado, dependendo do fixador que você usa. A antocianina, você encontra ela no feijão preto, no repolho roxo, na uva, no jambolão. São alguns dos ingredientes que têm uma concentração maior. Você pode fazer a tinta com feijão preto, que aí é só deixar o feijão preto de molho, né, de umas 12 horas na geladeira. E aquela água do molho é a água que você vai usar para fazer a tinta. Você vai dispensar o feijão e pegar só a água. Você também pode fazer com um repolho roxo, e aí você pode ou cozinhar ou bater no liquidificador, que é melhor bater no liquidificador o repolho roxo. E no caso do hibisco, que é o que a gente vai usar, eu vou usar o hibisco desidratado. Também pode encontrar ele em pó, ou até a flor in natura mesmo do hibisco. E eu vou preparar ele cozinhando, né? Vou ferver uma água, na verdade é uma infusão, vou ferver uma água, colocar o hibisco e deixar ele de molho por um tempo naquela água, soltando o pigmento dele ali. A antocianina, ela é um pigmento que muda de acordo com o fixador que você está usando. Então, quando ela varia de acordo com o pH. Então, se eu usar um pH mais básico ou mais ácido, né, isso vai variar na cor final. Esse aqui é o hibisco desidratado antes do processo de infusão, só a flor. É assim que a gente pega a matéria-prima. Bom, esse daqui é o resultado do hibisco, tá? Ele fica avermelhado assim quando tá
molhado, né, quando tá na forma líquida, mas quando passa pro papel, quando vira tinta, ele puxa mais pro azul e pro roxo. Eu vou agora dividir ele pra colocar os fixadores diferentes, né? Vou colocar lumen e vou colocar limão também aqui com hibisco. Para conservar essas tintas, todas elas precisam ficar em geladeira. A maioria delas conserva em torno de 1 mês, às vezes até mais. E a gente pode colocar um pedacinho de cravo em cada um desses potinhos, que ele é antifúngico, ele ajuda a conservar por mais tempo sem dar mofo. Algumas tintas, como a de beterraba e a de espirulina, têm uma tendência maior a mofar. Então é preciso ter mais atenção com elas na conservação. Outras conservam até fora de geladeira bem, mas essas principalmente tem que ter um cuidado. Também é possível congelar as tintas para elas durarem mais tempo, tá? Todas elas podem ser congeladas. E se você preferir uma tinta com mais fininha, sem esses pedacinhos, sem esses resíduos, passa numa peneira ou num coador de nylon assim bem fininho. Agora a tinta de espirulina, ficou bem grossinho. Bom, vale lembrar que todas essas tintas você pode experimentar, misturar as cores, tá? Para chegar em outras cores, experimentar novas fórmulas pro resultado que você achar melhor, que você estiver procurando. E dá para experimentar com várias matérias-primas também. Quase tudo é passível da gente experimentar, extrair o pigmento, com flor, com raízes, com casca de árvore. Tem muitas coisas que a gente pode extrair, cebola, casca de cebola, tinta de beterraba com limão, que é essa que vai trazer esse tom mais rosado. Ó. E agora de beterraba com a lumen. Vamos ver a diferença. A diferença aparece mais depois que ela seca, depois de um tempinho. Geralmente quando ela tá mais úmida assim não dá pra notar tanto, mas dá pra perceber um pouco sim. E agora vamos pra de hibisco. Essa aqui é a de hibisco com limão, tá? Ela não vai aparecer a cor final agora, porque ela vai ficar úmida. Ela só revela a cor quando tá realmente já sequinha. E aí ela vai puxar pro azul e não vai ficar nesse tom aqui, né? Igual suco de uva ou vinho quando mancha, né? Apesar dele parecer ser mais roxo, mais vinho quando tá molhado, quando seca ele puxa para um tom mais azulado. Essa daí foi com limão. E agora eu vou mostrar com a lumen. Também pode usar bicarbonato de sódio, vinagre, tá? Também funcionam como fixadores e vão dar outras variações de pH. Ó, essa daqui é com a lumen. Aparentemente dá quase a mesma coisa, mas no processo de conservação elas se fixam de cores diferentes.